Olá! Ah, chegou o Boa dia. tarde, tudo bem? Agora tudo jóia, maravilha. Gente, essa Tá ouvindo turma de bem? inveja com essas estantes para tudo. Não tinha lugar melhor para você ficar, não? Tinha que ser aí? Tá ouvindo bem? Que a internet ficou. Tá travando. Tá, nossa. Eu Que posso passa. testar uma outra internet aqui, se for o caso. Não Eu parece que tô usando do ficando. celular. Tá estabilizando, né? É, bom, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos Boa lá. tarde a todos. Então, não tem lugar melhor para você ficar, não? Tem que ser na frente dessa estante aí maravilhosa, é isso mesmo? Tem que, né? Já que eu não consigo jogar, pelo menos a gente mostra um pouquinho. Pelo menos É uma boa isso. paisagem. É, dá pra enganar um pouco, né? Ó, o Rafa aí. Um Boa abraço, tarde, Rafa. pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo aqui. É sempre um bate-papo mesmo, a gente vem aqui para trocar ideias, né? Colocar mais interrogações do que respostas. A ideia do Cultivando Sempre. Mundos é essa, provocar polêmica, fazer a gente parar para Ai- pensar um pouquinho, não é Ainda mesmo? bem, né? Ainda bem. Sim, sim, faz parte, faz parte. Eu sou Samantha, né, do Cultivando Mundos. É um prazer estar com todos vocês aqui nessa tarde. É verdade, Ludoteca BG, você falou que é uma live importantíssima, de fato. É, Eu sou Samantha do Cultivando Mundos. Eu e a minha amiga Lívia, meu docinho de coco, a gente começou esse projeto ano passado para falar sobre educação, debater sobre educação, trocar ideias, como eu acabei de falar. E como eu obtive esse novo vício nos jogos de tabuleiro a partir da pandemia, que aliás também eu deixo meu pesar aí pelo que o mundo inteiro está passando, especialmente o Brasil. Mas no meio da pandemia eu obtive esse vício que não tem volta. Então, qualquer tema que a gente fala aqui, a gente tem o prazer imenso de trazer alguém querido, são todos queridos, né? O Marcelão também é um querido, para conversar sobre o tema, aliando, claro, aos jogos, né? Fazer o quê, né, Marcelão? ainda bem, né? Sempre associados aí no nosso mundo, né? Já que a gente. A vida é um jogo, sei lá, né? Então, quem sabe? Quem sabe? Mais uma interrogação, já começou com a interrogação. Hein? É verdade. Eu vou ler um trecho aqui que vi ontem por acaso. Eu ainda não consegui ler esse livro, confesso que isso é uma vergonha. Alice através do espelho, né? Um dia eu vou ler. Eu tenho o primeiro, só que é tão parecido com o filme da Disney que eu acabei deixando de lado. E eu não peguei esse segundo. Alice através do espelho, do Lewis Carroll. Tem um trecho que fala o seguinte: quando eu uso uma palavra, disse Humpty Dumpty, num tom bastante desdenhoso, ela significa o que eu quiser que ela signifique. Nem mais, nem menos. A questão é, disse Alice, se você pode fazer as palavras significarem tantas coisas diferentes. A questão, disse Humpty Dumpty, é saber de quais você tem que ser mestre. Isso é tudo. A gente vem falar aqui hoje sobre educação decolonial, especificamente a abordagem antirracista, né? E esse trecho fala muito sobre o poder das palavras, né? O poder que ela pode ter, tanto destrutiva quanto construtiva, né? Então a gente precisa ser mestre da palavra e parar para pensar um pouco, entender qual o poder dela, né? Onde ela pode chegar. E aí, por favor, Marcelão, tome a palavra se quiser falar alguma coisa. Bom,
Eu sou o Marcelão, né? Tenho o canal aqui Jogos e Algo a Mais. E, e essa fala sua é muito importante. Eu pensei em colocá-la lá atrás, nos primeiros episódios que eu fiz. O primeiro episódio que eu fiz, inclusive, é do Parade, né? Que é um jogo justamente que fala da Alice, desse fantástico livro, que tem mil reflexões, e daí vem o canal, né? De você conseguir refletir. Não é apenas um jogo, é muito mais, né? Então você tem mil considerações que você poderia fazer a respeito disso. Aqui eu estou vendo que a Alê está aí. A Alê foi uma mentora, uma pessoa que me deu muita calma para eu falar desse tema, porque é do jeito que você falou, quando você fala preto, quando você fala negro, quando você fala afrodescendente, né, afro-americano, são todos títulos, rótulos, nomes, e o que vai estar na boca de cada um é que vai fazer a diferença. E como você vai falar, como você vai listar, é que vai fazer a diferença. Então, esse tema dentro dos jogos de tabuleiro, eu passei muito tempo, você sabe disso, Samantha, e algumas pessoas que estão aqui assistindo essa live sabem que eu passei muito tempo tentando digerir, porque é aquele sapo que você está engolindo aqui. Porque a premissa básica de um jogo de tabuleiro é você reunir pessoas e se divertir, né? Do mesmo jeito que quando você vai para o cinema, o conceito inicial básico, eu estou pagando o ingresso ali, eu quero assistir um filme que eu passe 2 horas ali e me divirta. E quando você aborda temas um pouco mais pesados, eu acho que é quase obrigatório você fazer uma reflexão e simplesmente deixar de lado aquela coisa de só se divertir, né? Então, há algum tempo já eu venho aí apanhando jogos que tenham essa temática, vamos dizer assim, que você precise pensar um pouco mais, porque realmente eles abordam temas, fatos e coisas que aconteceram, que são muito negativas e que não dá para você simplesmente banalizar, né? É a mesma história das palavras que nós acabamos de falar, e é exatamente o que você falou muito bem com relação a, olha, estou falando a palavra só o que eu quero que signifique. Não é assim, né? Você tem muito mais coisa. As palavras têm peso, as palavras têm força, as palavras têm uma outra mensagem que está incutida. Nos jogos de tabuleiro também, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? E vamos Sim. lá. Vamos lá. Eu pedi que você separasse, né, alguns exemplos de jogos que pudessem trazer essa temática. É uma forma de falar sobre uma temática tão pesada e tão necessária, mas de uma forma mais lúdica, mais leve, né? No entanto, existem os problemas sim, porque é muito fácil para a pessoa que não é atingida falar que isso é uma questão muito. Eu queria não falar mimimi, né? Que chamam de mimimi, mas é porque é muito fácil você dizer esse termo se você não sofre diretamente isso, né? Se não dói em você, é muito fácil, né? É muito fácil dizer que não existe alguma coisa, o racismo, por exemplo, se você não sofre diretamente, né? Então, a gente tem que fazer um exercício de empatia nesse sentido, porque você precisa entender o que a pessoa está sentindo por conta daquela simples palavra de acordo com seus pensamentos, né? Então, vamos lá. Exatamente. Vamos aos exemplos dos jogos. Vamos polemizar. Bom, primeiramente, né, para que todos fiquem muito calmos, eu jamais estou aqui apontando o dedo para você que joga, que gosta de qualquer um desses jogos, né? Inclusive, se você for olhar meu perfil no Board Game Arena, um dos jogos que eu mais joguei na minha vida no Board Game Arena é um dos jogos do tema, né, que é Porto Rico. Porto Rico, eu vou falar sobre ele, né, e é o primeiro jogo que a gente vai falar. Eu relutei demais para fazer ele no canal, ele vai estar no canal, eu vou fazer agora que eu estou fazendo essa live, eu estou tirando esse peso, né? Eu quero que o tema tá ali, você precisa olhar, mas você não é culpado, você não fez o jogo, você não viveu aquilo ali, só que
você precisa observar o que está ali, é muito mais do que simplesmente você jogar um joguinho, né? Você tem que fazer uma analogia aí, você precisa dar uma olhada com um olhar diferente sobre o jogo, né? Aconteceu isso comigo, eu não sempre tive a visão mais crítica, né? Eu jogava jogos como qualquer um, entendeu? Um jogo bobinho para me divertir, né? Até que chegou um momento onde, por exemplo, a primeira vez que isso aconteceu, eu estava até na ludoteca, querida ludoteca, e apresentaram Secret Hitler, que é um jogo onde você ou é fascista ou é antifascista. E é um jogo para você se divertir, é um jogo de galera, um party game. E aí aquilo me fez tão... Nossa, sério, eu tô me divertindo em ser fascista. Não bate. Eu não gostei do tema, eu não gostei do fascismo apresentado ali, aquilo me incomodou, né? E assim, para mim foi muito impactante. Então, automaticamente, depois eu abri o olho para esses jogos. Então, o primeiro jogo que eu venho falar é essa gracinha aqui, Puerto Rico, né? Eu vou falar dele. Eu comprei essa edição, tá zerada aqui, ela tá lacrada. Eu nunca nem tirei os tilezinhos, né? Joguei muito esse jogo. Foi um dos primeiros jogos que o meu grupo de jogos comprou, né? E você tá aqui, ó, na ilha, né? Na ilha de San Juan. Esses pedacinhos verdes aqui são plantações que você vai fazer, né? Você pode plantar milho, algodão, tabaco, milho, açúcar, tabaco, café e índigo. E você planta, é uma plantação, um tilezinho. E aqui em cima ficam as construções que você utiliza para que essas plantações sejam beneficiadas, né? Só que aqui está a mola mestra, ou seja, o que você faz com isso aqui? Isso aqui, cada pitoquinho desse é um colono, onde você coloca o colono para que ele trabalhe na plantação e você coloca o colono para ele trabalhar nas fábricas de algodão, ou de açúcar, de tabaco, né, para beneficiar isso. Então, depois de tudo feito, e você produzir os vários insumos, você manda eles para a colônia, né, para a matriz, no caso, né? Então, quer dizer, você efetivamente chama de colono, mas obviamente que são os escravizados, né? Quem você está colocando ali são os escravizados. E você está o tempo todo mexendo com isso. Tem uma carta que te dá pontos de vitória para você ter mais colonos. Então, quer dizer, é como se fosse um incentivo dentro de um processo muito feio, muito ruim, muito cruel que foi a escravização. E você está lá, mexendo coloninho para cá, colocando eles para cá, você quer ser o primeiro para ter essa vantagem de pegar colono a mais, e ter um monte de escravizados fazendo o que você quiser. Então, eu não consegui jogar mais esse jogo. Esse jogo está lacrado, ele está parado aqui. Esse cara que apareceu aí, o Juliano, é um cara que a gente tem muitos debates sobre isso, e ele jogava comigo no BGA. Eu joguei também com o Dudu, que está aí. E assim, você joga o jogo, mas você tem já uma outra visão, você tem aquela coisa de... É um incômodo. Eu estou pegando um escravizado e colocando aqui para produzir milho. Eu estou pegando um escravizado para colocar aqui e ele produzir açúcar, tabaco, café. E assim, ele não está ganhando nada. Ele não está ganhando nada. Eu estou colocando ele ali, ele é um escravizado que eu estou colocando. Então, mais uma vez, né, ninguém aqui fez o jogo, ninguém aqui, eu estou apontando o dedo que você não deve jogar o jogo, vamos queimar todos os jogos. Só que assim, você está mexendo com isso de maneira tão naturalizada que é complicado, né? Então, esse foi o primeiro jogo que deu aquele clique. Eu tenho 500 jogos no BGA, mas eu não quero, né, jogar mais. Olha o Leozão aí, grande Léo. Vou falar do Mombasa hoje, hein, Léo? Então, assim, eu não tenho mais. Eu vou guardar o jogo vai ficar aqui, né? Obviamente, se alguém fizer uma proposta fantástica, eu até vendo, mas eu vou fazer o jogo no canal, né? Porque eu precisava disso, sabe, Samantha? De abrir uma discussão sobre isso, falar sobre isso, indicar para a pessoa que isso aqui, bonitinho, não é um colono, não é colono. Isso aqui é um escravizado, cara, que você tá ali, ó, botando escravizado para trabalhar e ele não reclama e tá tudo bem. Então, é um diferencial aí, né? Esse é o primeiro jogo.
É. É A pesado, Lívia né? entrou aqui agora. Oi, Olha ela Lívia. aí! Tudo bom, Lívia? É bom frisar isso mesmo. A gente não está querendo que façam nenhuma uma fogueira santa de jogos. Não, a gente Isso! ama jogos. Se você joga tal jogo, você vai ser queimado no fogo do inferno. Não, pelo amor de Deus, é Não é isso. bem assim, Né? por favor. É só um clique, é só um olhar diferenciado, né, para o jogo. Exatamente, a gente quer colocar realmente uma pulga, né, aí nos pensamentos. A gente quer colocar interrogação, a gente quer colocar o senso crítico no meio do entretenimento, né? Que o Sim, entretenimento por entretenimento só, puro, né? Ele vira um pouco de alienação, né? Você, você fica num estado né, quase anestesiado, né? É muito o que faz no cinema de entretenimento, por exemplo, né? Você senta é. ali, só recebe as informações e acabou, você entra naquele estado de ok, tem a sua função também, beleza. Mas a gente só quer propor aqui um pensamento por trás desse nosso hobby, tá? Vamos para Neste o próximo. caso, neste Sim. caso, Amanda, só um a mais, né? Neste caso, por exemplo, eu jamais conseguiria entender você propor um jogo desse é, numa comunidade quilombola, você entende? Porque o cara tá fazendo. Então, assim, se você não tem condições de fazer isso e você não consegue discutir, cara, não dá. Então, tem coisas que trava, né? A Lê até falou que o jogo ele precisa ter uma criticidade. Foi um processo complicado. Não dá para você simplesmente banalizar e pronto. Não vamos tacar na fogueira, não vamos queimar todos os jogos, mas vamos dar uma olhadinha, vamos debater, vamos falar sobre de uma maneira diferente, né? Porque faz parte, né? É um processo histórico complicado, tanto no Brasil como lá fora. Isso aqui é Porto Rico. Então, Porto Rico, então tudo bem. Lá aconteceu diferente. Lá eles tinham índigo, aqui no Brasil não tinha, é outro pessoal. Não, não. Você está falando escravizado, cara. E aqui a gente viveu muito Exatamente. isso, né? Exatamente. Tem uma colaboração aqui. Me perdoem, às vezes eu posso perder alguma colaboração aqui, mas a pessoa que não é muito, né, é, não é muito ativa nessa circunstância, mas eu peguei uma aqui, ó, do Ale, né? Ale Ale, Azevedo. Ale. É a Alessandra, uma musa, uma rainha zona. Ela falou Ah, muito comigo, a gente conversou. Ela é fera. então vamos aqui a colaboração da Musa. Discussão importante demais. Naturaliza a produção de riqueza a partir da exploração de mão de obra escravizada. Olhar criticamente o jogo é muito interessante. Muito Ela é professora de obrigada. história, então você imagina, né? Ela é professora de Ah, história. Pensa. que bom que eu não Outro perdi, então, patamar, essa colaboração. sem dúvida. Rapaz, você sabe que eu aluguei um jogo aqui, Unicórnio Fever, né? O Você jogo, falou que. todo fofo, ele é todo lindo, é arco-íris para tudo quanto é lado. Só que eu pude notar, veja bem, é um excelente jogo, tá, gente? É um excelente jogo, é muito gostosinho, as crianças amaram. Mas a parte, tem umas cartas que você prejudica ou ajuda a corrida, né? Que é uma corrida de unicórnios. E a carta que prejudica é preta e a carta que ajuda é branca. E aí? É, teve um jogo que eu fiz, né? Santiago de Cuba. Como o Santiago de Cuba, eu sou muito interessado em Cuba, eu gosto da maneira como se pensa, enfim, eu tenho muita vontade de ir para lá, passar um tempo, ver como é que é, né, visitar, eu sou louco. É óbvio que isso pode ser tomado como, vai para Cuba, comunista safado, etc. Mas não é isso, é porque culturalmente é muito rico. Aqui na live tem a Lorena.
a Lolab, ela foi a primeira pessoa que me abriu os olhos para Cuba. Ela foi, e ela tem uma foto emblemática, eu não esqueço isso. E olha, tem mais de 20 anos. Ela mostrou uma foto de um pessoal de um lugarejo muito pobre, onde tinham crianças, e as crianças estavam calçadas, né? Então, assim, tinha uma outra visão do que tinha em termos de educação, né? E aí eu fiz o jogo, Santiago de Cuba, e aí no jogo eu percebi a parada e foi ruim porque eu fiquei naquela coisa, justamente isso que você falou, Samantha. Você trabalha com bens, né? Então, você trabalha com laranja, aí é um cubinho laranja. Você trabalha com açúcar, é um cubinho branco. Você trabalha com cana de açúcar, é um cubinho verde. O rum que você produz a partir da cana é um cubinho vermelho. E você tem um cubinho preto, que é o tabaco, o cigarro, né? Você exporta o tabaco. E é o cubinho preto, né? Então, assim, indiretamente você associa que as coisas ruins vão com os cubinhos pretos, né? Para adoçar a vida, o cubinho é branco, né? Um jogo muito clássico, que também você não encontra muito fácil no Brasil, Russian Railroads, né? É um jogo de trilho, é um jogo que passa na Rússia, né? Então tem lá Kiev, a Transiberiana e tudo mais. Você tem o cubinho preto, o trilho preto, que é o primeiro, ele não vale nada. Mas é ele que desbrava tudo, você tem que avançar com ele para pontuar, mas ele não vale nada. E o cubo, o trilho que vale mais, é o trilho branco, que é um trilho grandão, grandão assim, poderoso. Se você bota ele na mesa, as pessoas até intimidam, sabe? É como se fosse uma bitola maior, uma bitola branca. Então, assim, são mensagens que vão sendo trabalhadas ali, que, cara, você naturaliza uma coisa muito negativa, né? Isso é muito ruim. E é justamente o nosso próximo jogo, né? Esse aqui também é outro que está prometido, né? O glorioso London. Então, em London, nós vamos reconstruir Londres depois do grande incêndio de 1666. Eu vou fazer esse jogo no canal, porque ele trabalha com um conceito que eu sinto necessidade de falar, né? Então, você imagina, um incêndio que come durante 3 dias. Gente, uma cidade que está sendo queimada durante 3 dias. Muita construção de madeira, queima a cidade toda. Quando você foi ver, morreram 10 pessoas. Ué, uma cidade inteira queimando, morreu 10 pessoas? Ah, morreu 10 pessoas. Nossa, que beleza, que sorte, coisa boa, graças a Deus. E aí contratam essas pessoas nobres aqui da capa, né? Olha que beleza, para construir, reconstruir a cidade, arquitetos, né? Aquela realeza. E aí quando você vai construindo e removendo os escombros e aquela coisa toda, você começa a ver que tem muito pobre, tem muito miserável. A pobreza começa a aparecer. E a pobreza é simbolizada por esses cubinhos Meu Deus. pretos. Cubinhos pretos, ou seja, a coisa mais indesejável que você quer é o cubinho preto. Isso aqui te dá ponto negativo no jogo, então você tem que se livrar disso. Você não quer isso. E aí você faz construções bacanas, né? Ao longo do jogo. Então você faz aqui o Museu Britânico, olha aí. Você faz o Museu Britânico, você faz outras construções legais, você reconstrói bairros e vários monumentos, mas como é que você se livra dessa pobreza, né? Ele trabalha com este tipo de serviço, né? Então, nos esgotos, você tem aqui 3 cubos brancos, que é, na verdade, você tira a pobreza. Como é que você elimina a pobreza? Você joga nos esgotos, você tira ela, né? Como é que você... Olha a pobreza aqui, simbolizada por uma carta de pobre. Essa carta ela não vale nada, ela não serve para nada. Se você ficar com ela na mão no final do jogo, você toma uma penalidade absurda. E carta de pobre é simbolizada por esses cubos pretos, né? Como é que você elimina a pobreza? No cemitério, né? No cemitério tá aqui, ó. Esses cubinhos brancos é que você eliminou a pobreza. E a mais emblemática de todas é a prisão, né? Como é que você elimina a pobreza? A maior maneira de você eliminar a pobreza é prendendo, né? Então, nitidamente um processo de gentrificação, né, que foi feito. Então, áreas que eram muito mal vistas e tudo, com esse negócio do incêndio, você tem que reconstruir, agora passou a ser um bairro nobre, né? Mas você precisa eliminar a pobreza, senão, se você ficar com isso aqui no final do jogo, você se dá ruim. Então, mais uma vez, o simbolismo da cor preta como algo negativo, como algo que é ruim, indesejável, que você não quer, e associado à pobreza, um negócio mais, né? Então,
é muito, muito simbólico isso, né? Então, foi um jogo que eu conheci esse jogo, a segunda versão, a versão deluxe, né? É muito bonitona, umas cartas bonitas e tudo, mas já tinha o cubinho preto. Esse aqui, foi inclusive na ludoteca, né? A Jo ficou até, aqui ó, cópia um. Aqui dá pra ver não? Não dá pra ver direito, né? Cadê? Não. Cópia um, tá vendo? Sim, sim. Isso. Isso aqui era uma cópia da ludoteca que ela se desfez e eu comprei essa cópia. E tem aqui, muito mais pesado, esses cubos pretos. Aí quando você começa jogando, você. Puta merda. Todo mundo quer progresso. Todo mundo quer a internet. Todo mundo quer coisas boas. Você quer um telefone bacana. Você quer tudo de bom. Todo mundo quer. Mas quando isso tem esse preço, né, você não repensar isso, você não olhar para isso é complicado, né? É bem. E essa simbologia foi muito, muito cruel. Aí foi outro jogo que também está aqui na estante, também bem pesado, né? Beleza, você pode jogar, é bacana, tem uma mecânica leve, um jogo fluido, mas tem esse peso de você estar trabalhando com gentrificação pesada ali, né? E quanto mais você desenvolve a cidade, mais pobreza você gera, né? Bem emblemático isso no jogo. É. É. Eu sei que você é do Rio de Janeiro, assim, na época da Palavra. Olimpíada, eu tive a sorte de ir no Rio antes da Olimpíada, né? E tava o caos ali no centro da cidade, aquela coisa toda caótica, pô, obra para tudo quanto é lado e tudo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção tinha pouco morador de rua. Não tinha tanta gente pedindo. Olha aí, gentrificação total, né? Ou seja, você deu um jeito de sumir com aquela galera ali porque vai ter Olimpíada, cara. Então não tem jeito. Pesado. É, essas mensagens subliminares, né, as entrelinhas, elas são muitas vezes, né, não estou falando também especificamente daí, mas muitas vezes são colocadas para você não enxergar que elas foram colocadas ali, né? Se você parar, Sim, por exemplo, vou retornar ao exemplo dos filmes, tá, de Hollywood. Se você parar para prestar atenção, o inimigo é sempre a Rússia, tá? claro. Sempre é a Rússia. Inclusive até em filmes bobos, que deixa eu ver se eu lembro o nome, da Sandra Bullock, Miss Simpatia. Miss Sim, Simpatia é um filme pastelão, né? No início, ela começa a combater quem? Os malvadões da Rússia. sim. É a mensagem que os Estados Unidos quer dar para o mundo inteiro, que os inimigos são provenientes da Rússia. Até num filme bobo. Depois que eu parei para prestar atenção nisso, eu percebi, nossa, por que que tem isso nesse filme? E está lá. Porque é uma mensagem que ela precisa ser colocada no seu Reforçado. cérebro. Isso. Ela tem que ser enraizada até que você não a sinta. Você tem que odiar, né? Sem você saber por quê. Sem você saber por quê. Né? Igual a questão da É, o Argentina aqui também, as pessoas falam, não, eu não gosto, por que não gosta de Argentina? ó, o Rafael aí, ó. Rafael vai surtar agora. Porque Ele tem, ele tem histórias ruins com argentinos, aí ele não gosta, mas é o tempo todo uma reforçando coisa, isso, né? uma coisa é você ter um problema pessoal. Pessoal. Ok. Outra coisa é uma nação ser contra a outra, né? E tentar colocar essa ideia nas entrelinhas do seu entretenimento para as pessoas acharem que realmente o inimigo é a Rússia. Né? Sim.
A Lorena perguntou, né, se esse jogo ele é para criticar ou para reproduzir, e na verdade eu acredito muito que alguns dos designers eles não fizeram o jogo pensando nisso especificamente, sabe? Ele fez o jogo e aí, para contextualizar, e colocou. Só que assim, o problema todo é esse, né? Que já está tão estruturado, já está tão assim sedimentado, já está tão naturalizado que ele coloca a coisa. Se você tem que ter algum bônus negativo, esse bônus vai ser preto, né? Então é difícil tirar isso, né? Eu tenho discussões com Flávia, né? Pô, realmente, será que ele não sabia? Será que o cara não sabia disso? Será que o cara era inocente, ou ele já fez porque ele também tem esse viés, né? Mas não dá para você saber, você não conhece o cara. E aí Não. fica nessa polêmica, mas de qualquer maneira, o problema é estar naturalizado. Então a gente está falando aqui justamente para isso, né? Para você tirar essa naturalização, ela não pode ser feita assim, né? Tem que tirar isso. É o que chamam de racismo estrutural, né? Que ele já Perfeito, está estruturado, enraizado, né? No nosso pensamento, na nossa fala, e a gente percebe, né? E aí você começa a quebrar esses paradigmas, né? Você começa a quebrar com o que, por exemplo, com cota, que é muito polêmica também, mas serve para quebrar essa estrutura que está tão. Talvez até mesmo esse cara que foi fazer esse jogo, realmente está tão enraizado, está tão dentro, vai pensar, que às vezes ele fez gente por isso. Não fez com maldade e tudo mais, mas é porque ele está inserido nessa realidade de racismo estrutural, que é histórico, e que a gente precisa realmente dialogar para ir quebrando toda essa estrutura mesmo. Tem eu estou participando de algumas conversas, né? Um jogo que eu joguei durante muito tempo foi Magic, aquele joguinho de carta, né? Graças a Deus me livrei do vício, amém, né? Sou um homem livre. Troquei por esse outro vício aqui, mas tudo bem. Não adianta nada. Mas tudo bem. Mas Samantha, no Magic, a empresa contratou ao longo do tempo vários desenhistas para fazer a arte das cartas. E aí ela contratava quase que indiscriminadamente. Você faz um desenho legal, ela te contratava. E aí, veja bem, cartas que foram feitas, desenhadas de 96, 97, somente agora, né, 2018, passados 20 anos, é que foram, vamos dizer assim, olhadas com um olhar mais crítico. E automaticamente foram banidas. Então você tinha cartas que tinham um desenho, que o desenho era meio racista. Então bane a carta, exclui a carta. Você tinha carta que tinha um pentagrama, bane a carta, tira o desenho, modifica os desenhos. Começou a tomar outro peso recentemente. Então, por exemplo, uma carta chamada Cruzada, que tem lá o desenho da cruzada, não, tira essa carta porque os muçulmanos não vão se sentir bem. Foi repensado. Incrivelmente, dentro da sociedade americana, essas cartas todas banidas, elas subiram de preço assim absurdamente. Então uma carta que valia R$ 20, quando ela foi banida, taxada de racista ou taxada de preconceituosa, ela passou a virar R$ 3.000, R$ 5.000. Você não acha mais a carta, cara. E aí depois você foi atrás, descobrir e foi saber que, por exemplo, alguns desses desenhistas, olha que doido, tinham associações com grupos neonazistas. Então realmente eram cartas feitas, né, na maldade. O cara fez justamente para instigar ali uma supremacia branca, etc. Sabe? Isso num jogo que teoricamente é um jogo de criança, tranquilo, que você pode brincar e tudo. E é um dos jogos de cartas, é um jogo de carta com mais sucesso no mundo, o Magic. Mas Sim. teve esse problema, né? E é uma polêmica danada. Tem gente que defende, tem gente que ataca, é um negócio assim, você fica insano de ver o que se fala, né? Porque as pessoas banalizam do tipo, não, é só um jogo, é só uma carta. Tem uma mensagem ali, cara. Você não pode simplesmente ignorar isso, né? Não foi à toa Enfim. que tiraram, né? Pô, não dá. Tem um exemplo de um outro jogo, né?
Que aconteceu isso também a troca. Tem. Oh meu Deus. Parciais. Trocou. Exatamente. A primeira edição dele eram escravos, né, escravizados. E aí caiu tão mal, porque você usava o escravizado de uma maneira muito ruim ali no jogo, que ele trocou para faquires. Né? Então o desenho de um faquir, e esse faquir ele já está acostumado com o sacrifício, mas é muito emblemático que ali é uma pessoa que você pode descartar, né? É um pária dentro da sociedade. Então ficou bem ruim e eles trocaram. Né? E, e é pesado, não tem jeito. Você olhar isso de uma maneira leve assim é difícil. Difícil. É. Aqui as colaborações aqui pararam, peraí. O meu aqui travou um pouquinho. A Lorena falando da representação pictórica aqui, que é isso mesmo, é bem pesado. Nas cartas de Magic é bem. Porque é uma batalha, né? Um jogo contra o outro, é um duelo, então é bem. Enfim, para quem joga, né? Vamos dizer assim, ó, imagina, a carta é uma carta branca que dá poderes para as criaturas brancas, o nome é Cruzada, e ele está jogando aquilo, vamos dizer assim, para lutar contra um oponente, sabe? Então tem muita coisa envolvida que facilita sei lá, um pensamento nessa linha, né? É bem complicado. Ó, ludoteca. Representações simbólicas sutis, mas bem reais, mesmo que inconscientemente. É, exatamente. Agora apareceu aqui para mim as participações. Nossa, o meu travou mesmo, agora apareceu um monte. Então fica à É, vontade meu, aí para falar aí alguma. Ó, tem a jogos Lorena novos, perguntando mais aqui, ó. inclusivos nesse sentido? Olha, A pergunta. Lorena, sim e não, né? O sim é porque eu só conheço um, e não porque ele não está à venda. É o jogo do querido Átila, né? Que vem aí, olha, ele é lindo, o jogo é maravilhoso, que é o Impérios da Guiné. Mas é um jogo que está todo travado, está todo enrolado, né? O jogo é lindo, é um jogo que realmente você exorta toda a beleza e poder dos reinos de África antes da colonização. Então é para você jogar na 1200, 1100, antes dos colonizadores chegarem, né? Os conquistadores, na verdade, né? Então você tem os vários reinos, os vários impérios que viveram ali em África. E aí tem muita história bacana, só que é um jogo que é a tese de doutorado dele. Então tá preso na Católica, que a Católica ele fez o projeto. Como ele trabalha no. Eu não sei nem se eu devia estar falando isso, mas eu tô aqui falando, qualquer coisa Ai, meu ele briga Deus. comigo. Como Ó, ele briga com ele, trabalha. É, como ele trabalha oh meu Deus, no IFB, o IFB também é dono do jogo. Então está engessado, porque é uma tese de mestrado, é um jogo que é do IFB, e ele caiu na besteira de tempos atrás de ir lá na Palmares, né? E a Palmares assumiu esse louco que está lá. Então o jogo está travado, ele não pode publicar o jogo. Né? Mas o jogo é lindo. Né? Aqui, o Pedro, a gente conversou com o Pedro, você conversou com o Pedro, o quilombo dele também é um jogo que exorta, fala da grandiosidade dos quilombos e tudo mais. Então, são jogos que valorizam, né, ao invés de você ter só a questão de ter o escravizado. Né? Então, eu acho que é nessa linha que talvez a gente consiga ter jogos que diminuam um pouco, né, esse impacto. Porque só você ficar lá com o escravinho não dá, é difícil. É. Eu, o último jogo que eu separei, até o Léo que estava aí, eu joguei com ele, né? Joguei com ele umas duas vezes e tudo. É um jogo que é muito famoso, né? E eu até falei com a Flávia que eu não ia fazer, talvez eu não faça no canal. Mombasa. Mombasa é a capital do Quênia, né? Mas efetivamente eles dão a representatividade de que ali é onde começou e ele começa a conquistar a África, né? Então, o mapa do jogo, o tabuleiro do jogo,
Ele é nada mais nada menos que o mapa de África. E aí, vou colocar aqui, olha aí, é o mapa da África, onde cada lugarzinho desses é ocupado, vai ser ocupado, conquistado por uma dessas companhias. Essas companhias elas invadem o território, ocupam o território e disputam o mercado, né? Totalmente para você explorar, colonizar e obter riqueza, né? É um jogo econômico. É um bom jogo econômico. Ele é bem interessante e tudo. E ele não tem uma caracterização, vamos dizer assim, efetiva de um processo de escravização. Você não tem escravos, mas você sabe que a África está sendo leiloada, conquistada, e você avança em cima disso o tempo todo, né? Então está muito, muito clássico, muito, muito presente o processo de exploração, mesmo que você não foque em uma escravização. Então, você pensar nisso, pensar em como foi feito, em como que as grandes empresas surgiram, a caça aos diamantes, a exploração aí, no caso, se não me engano, aqui ele tem banana, algodão, café, como sendo os grandes commodities, né? Então, é totalmente exploração mesmo, de você chegar, invadir, explorar, conquistar, tomar aquilo, né? Então, demorou muito tempo para que a África se libertasse, fosse libertando aos poucos, né? E é um jogo de conquista dessa maneira, então é muito. É um tema pesado, né? E até teve. Eu não sei exatamente os detalhes, mas esse designer, né, o Pfizer, ele se tocou, né, de algumas críticas, de algumas conversas nessa linha, e ele vai voltar atrás, ele vai fazer um novo Mombasa de um outro jeito, que não tenha essa versão, porque é uma versão muito pesada, né? Então, essa coisa agressiva de tipo a empresa chegar e tomar conta, e assim, obviamente, se você pega qualquer referencial histórico desse tipo de colonização, você sabe que os Zulus foram muito dizimados praticamente de muitas regiões ali, porque eu quero ocupar essa área aqui. Vocês estão aqui, mas eu vou tomar. Então vou usar metralhadora, vou matar, vou ocupar e acabou. Então é um colonialismo muito perverso, muito pesado, né? Mesmo não tendo, né, o escravinho lá que você está pegando. Então é um jogo econômico. Não, eu só estou falando de economia. Não, cara. Você está, né? E aí quando o autor do jogo volta atrás, repensa e vai fazer mudança, ele deixou eu falar, né? Então eu posso falar, pô, eu posso falar. Não vou apontar o dedo para você que joga, que gosta do jogo, pelo amor de Deus, a ideia não é essa, mas é um jogo que está ali, está presente. Você só faz isso no jogo. Você só conquista novas regiões. Você só explora novas regiões. Você só vai atrás de diamante, sabe? É um peso que você reflete e você, sei, acho que tem outros jogos mais leves para eu jogar, né? Que não precise fazer isso, né? Enfim. Exatamente. Esse processo, de fato, é, ele acontece, né? Sim. Esse fatiamento da África ainda acontece. E essa história tão recente, né, de escravidão, de exploração desumana, né, da África em especial, reflete nos nossos dias até hoje, né? Não, a África é o que é hoje por conta disso, né? Então é um caso mesmo para você repensar e olhar o que foi o colonialismo, a agressividade com que eles tiveram, né? É meu, eu vou tomar. Pronto, né? Aí ficou É, perdido no tempo e aí pronto, né? As pessoas não dão a devida atenção, talvez, né? é. Existe uma história na Bíblia, né, que muitas pessoas ainda citam isso, a questão de Noé, quando ele desceu, né, do barco, né, da arca, e que eles começaram a repovoar o mundo, e que eles foram plantaram vinho, e depois produziram, plantaram, perdão, plantaram uva, produziram vinho. E o Noé tomou um porre e dançou pelado na rua.
Um dos filhos viu essa cena patética, quer dizer, na rua, né? Só estavam eles no mundo. E, então, e ele amaldiçoou esse filho. E esse filho foi o responsável por repovoar a África. Esse tipo de coisa é contado até hoje para poder justificar? Não sei. Para Justificar. justificar. É, justificar. Não há justificativa. Não, pelo amor de Não Deus. há justificativa para tamanho sofrimento. Não há. E a gente tem uma dívida, sim, com todo esse povo. Eu vou ler aqui: o Tratado Internacional de Direitos Humanos define discriminação racial como toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício no mesmo plano em igualdade de condição de direitos humanos e liberdades fundamentais, direitos fundamentais, nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública. Na Constituição, no artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No artigo 4º, inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 89, define os crimes resultantes de preconceito de cor e de raça. No artigo 5º, inciso 42º, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Não há justificativa. Não há justificativa. Não há fiança. Está errado. A gente precisa recomeçar. A gente precisa recomeçar. E para recomeçar, é começar por aqui, né? É começar dialogando, perguntando: vem cá, isso te faz mal? Eu falar isso te faz mal? Se te faz mal, por que eu vou continuar a fazer? Mesmo que para mim seja indiferente, mas te faz mal, por que eu vou continuar a fazer? E é uma pergunta, né, Samantha, que assim, quando você, em vários apontamentos, né, sobre esses jogos, é aquela coisa de assim, tudo bem, vamos ter uma conversa antes de jogar? Se você tem essa conversa abordando o tema, né, explicando, falando como é que é, será que você vai ficar com vontade de jogar? Porque você está falando de alguma coisa que, teoricamente, alguém está se sentindo, alguém está... Né, um processo cruel, né, como é oh meu Deus, eu não consigo nem falar direito. A questão de você tirar, né, mexer com a pobreza, né? Você tira a pobreza das ruas, mas você faz o quê com ela? Você dá dignidade, você dá emprego, você dá escola. Não, você só vai mesmo tirar, jogar fora, né? Tirar da sua vista porque está te incomodando. É um processo que não dá para você simplesmente
e aí você vai jogar, você tá ok? Bom, se tiver ok, discute pronto, beleza, né? Senão, perde um pouco o sentido, né? E é o que você falou, não me sinto bem jogando Porto Rico, né? Mexendo com os coloninhos lá, entendeu? Não tem. Tem determinados jogos que você também tem trabalhadores, né? Mas os trabalhadores eles têm funções diferentes, eles não têm essa pecha de escravizado, né? Esse tipo de exploração ele não cabe em determinados momentos, sei lá. Mas é difícil. E assim, as pessoas vão. Quem discorda muito dessa opinião, né, do tema dessa live, vai falar, pô, mas você joga jogos de guerra e na guerra morreram várias pessoas. Você não está sendo sensível com as pessoas que morreram. É, é difícil você não conseguir perceber a diferença, né? Aí você fica naquela. Em uma Eu, guerra, você como um contrato, né? As pessoas estão ali, elas entraram num contrato, né, social, digamos assim. O duro é quando dentro da guerra, você lá vai e joga aquela bomba desumana numa cidade que não tinha nada a ver com a questão. Aí já passa a ser covardia, passa a ser você, desumano. você ignorar isso ou passar pano nisso não dá, né? A guerra estão ali brigando e sou contra também. Sou contra. Mas eles estão ali, eles se alistaram, né? É assim, é complicado, realmente. Novamente, a gente não está aqui para trazer respostas, a gente está trazendo interrogações, né? Sim, provocações, né? Para você dar uma pensada. Quantos Parei, jogos você joga que não tem uma, né? Que não tem uma coisa. Pô, eu nunca tinha pensado nisso, olha aí, pô, é mesmo. A proposta do canal, inclusive, é essa, né? É um algo a mais, uma coisa de, pô, você olhar para um jogo e ver, caramba, bicho, realmente, né? O cara não tinha pensado nisso, né? 2 jogos atrás eu fiz o Bison, um jogo que é pouco conhecido, quase ninguém. Não tá na lista, né? Tá aqui em cima em algum lugar. E assim, bicho, Samantha, foi o maior grupo, a maior espécie que viveu sobre a Terra. Tinham 75 milhões de bisões, cara, e praticamente foram extintos através da predação humana, de caça, aquela coisa. Você realmente não vai parar para pensar? Então, eu postei uma foto no Insta sobre esse jogo, né? Uma foto real, que tem uma montanha de crânios e 2 caçadores ali. E assim, Eu é uma demorei para foto acreditar, provocativa. É, tá? Gente, olha lá no Instagram dele. como é que você Eu não, como é que demorei para você não, acreditar. como é que você não, sabe, não dá um clique, não dá uma coisa de, cara, bicho, o cara caçou isso tudo. O cara matou isso tudo. O processo de caça dos indígenas americanos era um processo absurdo. Absurdo. Porque ele não vai sair na mão. O animal só vive em manada. Como é que você vai fazer? Então eles praticamente cercavam a manada e em direção ao desfiladeiro. Então os animais meio que ficavam desesperados e corriam em direção ao desfiladeiro. Então morriam um monte. Sobravam uns poucos que eles caçavam aqueles poucos ali e pronto. Era a maneira que eles tinham para caçar. Só que quando você começa, principalmente no século XVIII, século XVII, que efetivamente a expansão americana para o oeste começa a caçar predatoriamente, aí você tem uma diminuição absurda. Vamos caçar, vamos comer, vamos embora, e acabou. Quer dizer, e você não parou para pensar. É uma raça que não tem predador praticamente, né? Não existe predadores para um bisão americano. E ela foi praticamente extinta, ou seja, por ação humana. E não, tá tudo bem, é só um joguinho, pô, eu tô aqui, entendeu? Então é a proposta, você ter o clique, você ter o algo a mais, você ter o pensamento, você olhar aquela foto e falar, cara, sério mesmo? Não precisa acreditar em mim. Não acredita em mim. Pega aquela foto, vai atrás daquela foto, existiu mesmo, aí você vai olhar, você.
cara, que doideira, cara. Como é que pode esse monte de gente, esse monte de bicho morrer assim? E é isso, né? Quando você colocar números a respeito de trabalho infantil, quando você colocar números a respeito da escravização de uma maneira geral, você fica assim, cara, porra, se você não tiver, não ver esse algo a mais, não pensar um pouquinho a mais, é complicado, né? É uma proposta que a gente tem que estar aqui fazendo, né? Como educador tem que incomodar sempre, né? Cutucar. Exatamente. Me fez lembrar do CO2 também, né? Que fala dessa questão do Sim, ambiente. é um jogo que eu quero jogar, tá na minha lista absurda, né? De projetos fantásticos que você tem que fazer, desenvolver para tentar salvar o mundo, né? Ver se você. Ué, já detonamos tanto, né? E aí? Não vai fazer nada? Sim. Pô, O que eu observo, assim, olha o nessas Fabrício do minhas Aftermath interações. aí. Ah, chegou? Ah, não Ah, tô estamos vendo. famosos, estamos famosos. Agora ganhamos um dia. Fabrício do Ah, Aftermath aí. agora pronto. Beijo, queridão. Vou chamar ele de novo, vou perturbar ele de novo para ele vir aqui conversar comigo também. Léo, Eu eu não já tô. vendi, eu não consegui jogar aquele jogo, Léo, simplesmente. O Léo falando que vendeu, ele vendeu uma cópia do CO2, eu vendi. Não consegui nem jogar. Ó, acho que tem uma pergunta aqui, ó. O meu para de Aí, vez ó. em quando, depois aparece. Essa era uma pergunta que eu ia fazer da ludoteca. Seria o caso de pressionar autores de jogos renomados, mas com temas mecânicas problemáticas, a dar novas roupagens a esses jogos? De forma a Eu não continuar sei. dando méritos ao O, jogo, mas sem o efeito colateral de propagar preconceito na cabeça de quem joga. eu confesso que eu não faço ideia de como o Pfizer vai fazer para reeditar esse jogo com outra roupagem. Não faço ideia. Né? O Fabrício está até comentando a respeito dos diamantes e tudo. Né? A gente falou aqui, Fabrício, da exploração, né, de África e tudo, e em conversas eu ouvi, conforme eu falei, que ele vai fazer uma outra versão. Ele deu clique, pô, realmente não dá para ficar com esse tema assim, banalizar isso. Mas eu não faço ideia de como é que ele vai trocar isso, né? Porque tem temas que estão ali presentes e eu não sei como é que ele vai trocar, eu não faço ideia. Então, se é o Jean que está aí, ou o pessoal da Ludoteca, eu realmente não tenho ideia de como você troca o tema. Né? Não sei. Depois de você lançar o jogo, o que você vai fazer? Né? Tem um jogo que eu comentei, acho que eu comentei com você, Samantha, que foi um jogo que assim, esse jogo eu não quis jogar nunca na vida, não quis, mas aí, vamos jogar, tá bom. Então, eu joguei o jogo chamado An Infamous Traffic. Grande amigo Arnaldo botou para jogar. É um jogo raro, mas é um jogo que você é traficante de ópio. Você precisa traficar ópio na China e você tem que vender e você acaba indo contra o governo, faz golpe de Estado. É um negócio caótico ali. Eu não quis jogar, achei pesado, não tem. Mas eu joguei para conhecer, para saber que realmente não dá. Eu não consigo imaginar como é que o cara vai reconstruir um jogo desse. Né? Ele reconstrói um pedaço da história? Reconstrói. Não aconteceu? Aconteceu. Mas, sério, que a gente vai jogar sendo isso? Né? Você sendo traficante de ópio e fazendo essa coisa. Pô, você tem 50 milhões de temas. Não, é um jogo que eu nunca vou comprar, nunca vou ter, não quero, não vou jogar. Se eu tiver como não indicar, não indico. Você tem 1000 jogos melhores, entendeu? Mas é um jogo cult, é um jogo diferentão. Beleza, mas eu acho que a energia não é boa, não flui, sabe? É um exemplo tosco que eu vou falar, mas é porque é como eu acredito, né? Se por acaso alguém tivesse uma ideia, vou fazer um jogo sobre campo de concentração. Você é o administrador do campo de concentração e você vai ganhar pontos de vitória por judeu que você matar. Nossa, você faz um jogo desse, acabou. O Mossad vai atrás de você, a sua família vai morrer, vai ter gente na sua casa te matando, porque é um negócio assim pavoroso, horroroso. Mas aí você pega temas que têm um peso considerável e você sussa. Tá tudo bem. Tá Entendeu? tudo bem. Olha lá, o Fabrício falando para jogar Narcos, né? Narcos é o jogo da série, né? De você ser traficante.
Pô, é ruim demais. É muito complicado. Você botar uma coisa ruim, você fazer um papel ruim. Pra quê? Você tem outros temas mais leves, né, que dá pra você fazer, né? Que jogo é esse, Fabrício? Pelo amor de Deus, eu não quero nem passar perto, cara. Um jogo sobre o campo de concentração. Foda demais, né? É um período muito triste da história. Você vai esquecer? Não. Você vai apagar? Não. Você vai fingir que não existiu? Também não. Mas se você for fazer um jogo com esse tema, você tem que ter um cuidado muito grande para como é que você vai conduzir isso, porque é um tema muito sensível que afeta muita gente e é agressivo, né? Eu acho agressivo. É muito interessante você dar esse exemplo, porque faz doer em outras pessoas, né? A pessoa parar para Exato. pensar, pô, se tivesse, vamos supor, né? A pessoa é de descendente, né, dos judeus, né? E ele parar para pensar, deve doer, Nossa deve senhora. doer, porque é bom para entender esse outro lado, né? Por que que esse outro lado vai doer e o outro não dói? Não, bobeirinha, não é nada demais, é uma peça. É interessante essa visão. Bom, em relação, novamente, né, ao processo dos povos escravizados, o Brasil ele tem maioria negra, né? População, maioria negra, preta, afrodescendente. Ainda existe essa discussão sobre o melhor termo, o termo mais cuidadoso, né? O Brasil ele teve esse processo até ontem, né? Parece que foi o último o país a, a, a sair desse processo de escravização. Sim. Teve um outrozinho, É mas o eles não consideram, é um menorzinho, acho que é uma ilha, uma coisa assim. Porto Rico. Porto Foi Rico. português. Porto Rico junto com o Brasil, são os dois últimos. Então tá. Então, no entanto, o Brasil tem maioria de população afrodescendente. E, no entanto, o que acontece? Eles foram retirados, foram usurpados da sua terra, da sua família, da sua história, do seu passado. Chegaram aqui torto. Mesmo assim, o Brasil, ele inspira a cultura negra. Você tem a religião, né, o candomblé, a umbanda, que foi uma mistura, né, para disfarçar, para eles continuarem com a religião deles aqui. Então, eles fizeram uma mescla com o católico, fizeram a umbanda aqui no Brasil, veio o candomblé, veio a cultura, a comida. O Brasil ele tem comida de origem, né, ou de mistura africana, para tudo quanto é lado. Sim. Todo mundo ama, né? E onde eu quero chegar? Essa mistura toda, é, essa, essa, você prevalecer sobre todo esse sofrimento, significa que existe muita força, né? E essa força precisa ser falada, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser divulgada. E hoje em dia existe, sim, uma força muito grande nesse sentido de exaltar a beleza, exaltar a cultura. Mas eu tenho particularmente muito medo que isso seja colocado nas mãos de quem não tem o, a causa vivida, né? Então ela poderia ser manipulada. Uma questão assim, você falar de uma coisa que você não vive, você pode falar embasado, né? Em textos, embasado em várias coisas, mas você não tem
o juízo de causa nesse sentido, né? Então é muito importante que as pessoas sejam ouvidas de fato, né? Para saber o que, que elas sentem e o que elas têm a dizer. Na live com o Márcio Blanco, ele enfatizou muito essa questão de que a gente costuma falar de dar voz, né? Mas dar voz, você não precisa dar voz, ele já tem a voz dele, né? Ele pode falar por si, não precisa dar voz, isso é muito paternalista. E aí, depois de falar sobre isso tudo, eu queria te fazer a pergunta se você gostaria de fazer algum jogo, porque já passou uma pergunta que alguém já fez. E aí eu queria saber se você tem vontade de fazer algum jogo, é, ou se você gostaria também de que algum tema seja abordado no jogo, que você acharia interessante. Fala pra gente. Olha, é, apesar de conhecer alguns joguinhos, né, eu não me sinto um expert, assim. Então eu não sei se existe já algum jogo sobre a história do Haiti. É um tema que eu acho super interessante, né? Um tema que eu sou curioso, que eu gosto, sempre me interessei muito, foi Gengis Khan. Então eu estou curioso para Herdeiros do Khan, que vai sair aí pela Estrela, né? É um tema que eu acho legal. E fazer jogo, Samantha, eu não me sinto confortável em fazer um jogo, né? Porque com certeza eu precisaria de uma bagagem histórica, né, para fazer. E eu penso em mecanismos, penso no euro. O euro, ele por si só, ele não é um jogo que ele não precisa de um tema assim muito pesado, né? Então eu gostaria sim de participar de equipes para poder elaborar jogo, né? Então seria uma honra. Eu já participei com o Pedro, já participei de Game Test, ajudei um pouquinho no Atlas, né? No Impérios da Guiné e tudo, mas é aquela coisa de você contribuir, de você olhar, de você ter uma percepção diferente. Olha, podia fazer assim, podia fazer assado, mas eu próprio mesmo ter uma ideia e montar, eu não me sinto muito corajoso não, sabe? É difícil. Já vou dizer que tem a lista de gente que vai comprar o seu jogo, olha lá. Olha aí, ó, o Dudu falando, vamos fazer, olha, não sei, não sei, eu não sei, Dudu, nunca pensei. Porque, por exemplo, os temas que eu gosto, vou falar de vinho. Já tem um jogo de vinho, dois, três jogos, né? De Sim. química. O jogo de química, além de já ter, ele fica muito focado em educação. Então, por exemplo, eu tive um bate-papo, conversei por telefone com o Luiz. Luiz é o cara que criou o Recicle. O cara criou o Recicle há 10 anos atrás, é um jogaço, um euro brasileiro, um dos primeiros, e assim, Samantha, o jogo tem uma densidade, ele tem uma realidade. E é aquela coisa, né? O jogo, eu até fiz o trocadilho, no jogo tá lá. é, Tempos de crise, né? Um jogo que para o Brasil é sempre atual, né? E você mexe com catador e tudo, mas quando você começa a mexer com temas muito didáticos, o jogo meio que dá uma. O pessoal olha com um olho de que assim, não, eu vou usar esse jogo na escola para educar. Então, por exemplo, Sobrevivência na Amazônia, que é um jogo fantástico do Roberto Torches. É um jogo que o pessoal olha assim, não. Pô, ele tem. Cara, o Roberto fez um caderno temático para você usar em diversas disciplinas, sabe? Você pode usar na geografia, na história, na literatura, você pode falar de várias coisas, mas o pessoal olha assim, um jogo educativo, sabe? O Recicle caiu nessa. Então você vai falar de reciclagem, que bobeira, né? Todo mundo reciclagem, todo mundo sabe reciclagem. Cai nessa linha do educativo, né? Então, um jogo sobre química, ele teria essa vertente também, né? De você efetivamente falar de uma disciplina, de um conteúdo. Não, eu era horrível em química, nossa, eu não gostava de química no colégio, não, na química. Então cai nessa coisa, né? Então eu fico ilhado, né? E futebol, que é um jogo, um negócio que eu, inclusive o Vasco está jogando agora, hein? É um, é um, é um, Vou falar de futebol, cara, os jogos que eu já vi de futebol não achei nada muito bacana, assim. Então, eu não consigo, né? O Dudu deu um tema legal, café, Etiópia e tal, variedades de café, mas já tem, eu sei que tem um jogo de café bacana.
Eu tenho até um aqui que, na verdade, é meio bobinho, mas ele usa um negócio interessante. De qualquer maneira, Vascão, vamos junto. Acabou, ele De falou, qualquer Vasco maneira, campeão. já acabou? Ué, não era às 4? Pô, eu tô crente que ia acabar a live e ia ver o finalzinho do jogo, pô. Ah, que bom, Vasco campeão, acabou. É o que Não, importa, né? o Vasco não tá legal, não tô gostando, Vasco tá ótimo, Vasco campeão. O que que é isso, mano? Você não torce pra tá que legal time? esse papo. Você torce pra que time? Vamos lá. Flamengo, Ah, tá óbvio. saca- A ah, nação! você fez uma cara de quem era Botafogo, pô. Flamengo. Aí já tá desanimado. Flamengo. Mas tudo bem, tudo bem. Você continua sendo gente boa, tá ótimo. Eu não sei, eu não penso em fazer, né? Se fosse juntar uma galera para desenvolver alguma ideia, beleza, participo e tudo mais, mas eu entrar é difícil, é difícil. Aí, ô Fabrício, você quer participar aqui para falar desse jogo? Você deu exemplo? Vamos ver se ele Bota quer ele aí, entrar. bota ele aí. Aí pronto, aí a audiência vai, a galera e Ó, tudo viu, mais. E ó? aí seremos Mengão dois aí, contra um. ó. Ah, mas Mengão. O Léo é suspeito, o Léo é suspeito. Ele fez aniversário, aliás, parabéns, hein, Léo? Fez aniversário, ele é suspeito, entendeu? Ele vai mudar, vai tirar essa coisa da cabeça dele ainda. Condição. Opa! Peraí. Vamos ver aqui. Conseguiu? Ver se eu consigo, peraí. Vivi e Bahia. Vivi, o Bahia e Vitória conseguiram ficar de fora da final do Campeonato Baiano. Pelo amor de Deus, que vergonha, que vergonha. Porra, Olha ele aí. invadindo a live Olha do Agora eu aí, povo. sou gente! famoso, agora eu sou famoso, mano. Porra, cara, que isso, cara? Cara, Que beleza. tudo bom com vocês? Cara, me chamou muita atenção quando você começou a falar, porque muita gente já virou pra mim e falou que é palhacinha isso, se apegar ao tema do jogo. Sei lá, eu não tenho medo de ser frágil. Tem essa parada, né? Ah, o cara não pode ser frágil, tal, não sei o que, blá, blá, blá. Pra mim não rola essa parada. Se eu tô bolado com um bagulho, eu vou falar e tô bolado. E quando eu fui jogar um Mombasa nessa fase das conquistas dos diamantes, a gente sabe como é que foi. A gente está Exatamente. negociando banana, né? Não estamos negociando, porra, pele, nada disso. A gente sabe como é que foi. A gente sabe como que é até hoje. Né? A Bélgica passou cerol, mano. Mesmo que não tenha o meeplezinho do escravo, É, da exploração, você sabe como é a que foi, gente pô. sabe como que a Bélgica conseguiu chegar onde ela chegou, né? Como que foi essa guerra dos diamantes na África. Aí, mas você joga Porto Rico na moral. Não, cara, Porto Rico também é tenso. Os caras mudaram o tema, né? E como você falou, Porto Rico e Brasil foram os dois últimos a abolir a escravatura. Né? Então, é algo. Eu acho que a gente não tem que, eu penso que a gente não tem que não falar sobre isso. Pelo contrário, a gente tem que falar sobre isso, deixar isso claro ali. Ó, é para incomodar mesmo, é para tu não esquecer. Né? Você não vai demonizar, né? Não dá pra você demonizar tipo, apontar o dedo, você joga, você é mau caráter, você que tem o jogo, você merece. Vamos Exatamente. queimar o design. Não, cara, mas assim, pensa um pouquinho, o que está acontecendo aí? Você não é só mexer meeple à toa, né? O Pifster, que é o designer do Mombasa, ele faz um disclaimer no início do manual. A primeira coisa que ele faz é isso, para explicar que isso retrata um momento complicado. Mas as companhias das Índias Orientais estão aí na história. Eu vou deixar de É isso mesmo. É isso aí, ó, tá aí. Eu vou deixar de jogar Lisboa porque Lisboa foi reconstruída com o Muro do Brasil. Eu quero jogar Lisboa. Eu quero ir. Meu sonho de viagem internacional, todo mundo quer ir para Gencom, todo mundo quer ir para Essen, eu quero ir para o Leiria Com, em Portugal, que é um evento de jogos que está sempre Vital Lacerda, o Nuno Soledad, essa galera toda top de Portugal, e é num resort maneiríssimo na beira do mar. Oh. Então, meu sonho de viagem internacional de jogos de tabuleiro. Mas aí você é chique pra caramba, né, Fabrício? Você é diferente, você é chique, você pode sonhar com esse tipo de coisa. Eu quero chegar e falar, meu irmão, a caravela voltou. A sorte de vocês. Me dá de volta. A gente só quer jogar um joguinho, que se a gente quisesse pegar ouro de volta, vocês estavam fodidos, que a gente é gente pra caralho. Só que eu quero essa parada.
Entendeu? Eu quero muito ir para o Eriacon porque acho que é um evento que é importante para a gente aqui no Brasil. Mas voltando a falar dos jogos, né? O Mombasa é uma parada que me quebra forte. Eu jogo, eu gosto, mas eu tenho esquecido do que aconteceu. O Porto Rico também incomoda. E eles mudaram o nome, né? Acho que podia ter deixado ali. O Five Tribes é outro jogo que mudou também. Era Slave. Eles mudaram lá para Fakir. E vocês falaram do Rodrigo Rego, do Herdeiros do Khan. Você chegou a falar agora aí sobre Sim. Herdeiros do Khan. O Eu Rodrigo, quero. o primeiro jogo que eu tive contato com ele foi um playtest de um jogo chamado Palmares, que é um jogo semi-cooperativo onde vocês têm que preparar Palmares para receber o ataque do Império. Sacou? Não sabia, não. Esse jogo dele não foi para frente aqui. Ele montou o protótipo, ganhou um prêmio na França de protótipo. Ele chegou a Caraca. acertar com uma empresa europeia para fazer o jogo, mas morreu. Esse foi o primeiro protótipo do Rodrigo Rego. Eu joguei lá em 2015, 2014 com ele. A gente fez um playtest, foi a primeira vez que eu conversei com ele. E hoje ele está aí com camisa 12, né? Fazendo sucesso absurdo sobre futebol. Você tem ele com Herdeiros do Khan vindo pela Estrela, e ele tem esse projeto. Você tem esses projetos, né? Sobre o Lancecast também, a Samantha falou do Dar Voz, né? Ele tá ali, ele é um cara que estuda muito e falou, pô, vou fazer isso sobre o Palmares. Né? Então é bacana. Então, quem sabe ele volta com esse projeto agora que ele está se consolidando no mercado. Tomara, né? tá famoso, né? Está começando a se consolidar como marca, como um designer que vende, porque isso é uma parada que muita gente tem que pensar, né? Não dá para você entrar no mercado com um produto muito elaborado. Eu não conheço nenhum designer grande que se manteve no mercado e começou com um jogo muito elaborado. Começa com uma coisa menorzinha, vai sendo conhecido e aos poucos ele vai chegando. Talvez o Vital, né? Talvez o Vital. O Vital, não conheço nenhum jogo dele simples, né? O Vital, ele já usa o tarja preta desde o primeiro ponto, né? E o mercado português também era poucas... O mercado português ele já começa muito com tarja preta, né? Panamax, essas coisas todas são jogos muito pesados, né? Mas sobre Panamax é uma delícia. Panamax, eu acabei de tirar umas medidas aqui para ajudar uma amiga do Panamax. Mas o que acontece? Sobre o que a gente estava falando lá, que vocês estavam comentando sobre o lance do Holocausto, né? De como teve isso. Teve um jogo experimental, eu vou falar sobre dois jogos, um experimental e o outro foi para frente. E eu acho que a gente conversou sobre isso, Samantha, na nossa live. Esse jogo experimental era o seguinte, era um jogo que tinha como objetivo potencializar a venda de tickets de trem, passagens de trem. Então, ele tinha umas mecânicas, era um jogo econômico, você tinha que viabilizar, tinha uma fila e tal, papapá. Você botava as pessoas dentro do trem, mas não tinha o destino para ele. Aí o cara, quando você fazia tudo, ele abria e o destino era Auschwitz. Foi um jogo experimental assim que era aqueles estudos sociológicos que a galera faz, né? Para você poder ver qual é. Aí, quando eu ouvi falar desse jogo, acho que foi em 2016. Foi um evento de protótipos e a pessoa estava conversando sobre isso, sobre os jogos experimentais, para marcar a história. A Alemanha tem muito isso de não mostrar o patriotismo deles por causa do nazismo, né? Então isso é uma coisa meio velada deles. Eles foram campeão da Copa do Mundo e tinha 5 bandeirinhas no meio da praça lá, balangando. A gente aqui é campeão do mundo, a gente para de trabalhar o dia inteiro e vai pra rua. Para eles é um tema foda. Você tocar, falar com o alemão, ele... Disso, né? É uma vergonha o que eles fizeram. Julgamento. Falando exatamente disso, foi a Hannah Arendt que ela pediu para participar desse julgamento e era exatamente desse cara que colocava as pessoas no trem e elas iam para o campo de concentração. No entanto, ele falou no julgamento dele que... Desculpa. Ele não sabia o destino. Aí ela fez o livro A Banalização do Mal, que ela falou na época sobre isso. Onde está a culpa, né? Tudo bem, você não foi lá, e matou. Tudo bem? Caiu tudo aqui. Caiu tudo. O cara não foi lá e matou ninguém. Mas ele estava no processo que estava ligado diretamente ao campo. Isso aí. Então, assim,
peso da atividade dele, qual é a culpa da atividade dele. Então, acredito que esse jogo que você tenha mencionado, ele vem do ponto de partida desse livro dela ou Ele desse trabalha isso, julgamento. né? Isso aí, isso aí. É algo que tem que ser conversado muito. O outro que eu queria falar é o Connecticut, que é um jogo feito pelo Ministério da Educação da Polônia para deixar claro com as pessoas como é que era a vida ali na década de 70 e 80. Né? Então, como é que a gente tem que entender a nossa história? O que é certo, o que é errado? Não, era como a gente viveu. Você vai querer viver daquilo? Então, é um jogo de fila. Esse jogo é um jogo de fila. O cara ficava na fila para pegar roupa, o cara ficava na fila para conseguir uma carne, o cara conseguia. Aí você tinha um deck, um baralho, e as pessoas que você mandava para a fila era seu cunhado, sua sobrinha, sua irmã, sua mulher. Né? Aí você tinha uma carta que você era amigo do cara que vai entregar o caminhão e descobriu que o caminhão vai entregar em outro lugar. Aí você ficava na fila do outro lugar para conseguir o produto que você queria. Sacou? E é uma forma de você contar a história. Porque eles passaram por isso. Não faz sentido a gente fazer isso aqui. Talvez sobre a década de 80, sobre a fila da carne, né? Sobre a remarcação de preço da Sunab, né? Eu só estava na porta do mercado, sendo na porrada para entrar, para conseguir comprar um produto mais barato. A gente pode pensar sobre isso também. Então, quando você tem uma história que você pode contar, e você pode contar isso de uma forma mais agradável para as pessoas, porque eu conheço milhões de pessoas, cara, muita gente mesmo, que foi gostar de história mais para frente. Caiu ele. Sim. Caio, peraí, deixa eu... Tudo bem aí? Tá. O meu tripé desmontou aqui, foi loucura. Eu tava montando tudo na sala para gravar. Eu tenho que gravar 2 vídeos hoje, 2 bloco 2. Eu tava montando tudo lá. E quando eu vi que vocês entraram, eu fui ver. Aí falou como você tava falando, os lances aí do Porto Rico e tal. Mas voltando ao assunto para eu poder ir embora e parar de. Tipo o Vasco aí, ó. Que é isso, a honra. Maluco, ganhei o dia, ganhei o dia. Tá aí, ó. O maluco pegou 3 pênaltis seguidos. Nunca o goleiro do Vasco pegou 3 pênaltis seguidos. A gente fez isso agora. A coisa tá mudando. Se prepara. Foi pra pênalti e ganhamos no pênalti. O fez um gol, fez 1-0, o Botafogo foi pros pênaltis. O maluco pegou 3 pênaltis seguidos. Aí o Botafogo foi perder. Cara, agora acabou. Tá mudando tudo. Vamos ser campeão dessa porra. Se prepara. O terror voltou. Mas para matar essa poder parar de invadir a live de vocês aí, que eu não tenho. Eu penso que a gente pode tornar mais palatável o ensino de história e de assuntos no geral. Né? Eu tenho feito muito isso com meus sobrinhos, eu tenho levado jogos e jogos que têm alguma temática histórica e tal, e a coisa tem funcionado. Muita criança acha que história é decorar data para responder na prova lá de maneira correta. Mas não é isso, a gente sabe que não é isso. Muita gente só vai descobrir isso quando é adulto, quando vai ler algum outro livro que não leu na escola porque não era obrigado. Né? Então ele foi, leu, conheceu. Sim. Então eu penso que a gente pode usar, né, tratar o tema, por exemplo, o lance do Narcos que você falou. Ninguém queria jogar Narcos. Ninguém não, mas muitas pessoas não sentavam para jogar o Narcos na Gen Con. Né? O Fel passou por isso, ele estava com o Narcos montado no stand da Comunhão Norte e as pessoas sentavam porque era cocaína envolvida ali. Né? Então ele é um jogo onde uma pessoa é o Pablo Escobar e todas as outras têm que caçar o Pablo Escobar. Então se fosse um outro skin, é o mesmo esquema do Fury of Drácula. Sim. O Fury of Drácula, o Narcos, ele é a mesma mecânica ali. Um cara escondido, você tem que tentar descobrir. Botaram a skin do Narcos e muita gente não se sente bacana por causa da skin, né, por causa do tema que o jogo levou. E tá tranquilo, não estamos aqui para julgar as pessoas, sacou? Segue lá. O Tom Vessel, ele não joga o Battle for Souls. O Battle for Souls, nós somos demônios que estamos brigando por arma. Na verdade, é para 4 jogadores, mas na verdade funciona bem em 2. Um é o demônio, o outro é o anjo. Então você está ali brigando por almas, para você ver quem é mais poderoso. E dentro da religião dele isso não é maneiro, ele não quer essa parada. E o Beto forçou. Acabou. Ele falou, cara, eu não me sinto bem jogando, porque dentro da minha religião, do que eu entendo como religiosidade, não é maneiro isso. Então eu não quero. Né? Então tem lá, você tem a carta do advogado. Se você for o demônio e pegar o advogado, você ganha mais pontos. Então é cheio de estereótipo também. É bizarro.
É porque é por profissões. Então tem advogado, arquiteto, médico, tem tudo lá. Olha o Conde aí. Cara, Me abraça a capeta, né? E cada carta dessa, ela tem um poder diferenciado dependendo do lado que pegou, entendeu? Então é bizarro, cara. Ele não curte. Sacou? Mas a gente pode. Eu penso que o futuro vai ser a gente usar de ferramentas lúdicas para ensinar melhor, né? Quando eu dou aula e uso alguma ferramenta lúdica, eu levo lá a boca para jogar com alunos meus, porque é estudo da forma. É a matéria de estudo da forma na faculdade de arquitetura. É aquilo ali. É o jogo lá boca. Não, então eu mostro você foi o cara que me deu a luz para o Blueprints, cara. Blueprints é exatamente aquilo, a visão espacial, e você olha para cá, para lá, é aquilo. Materiais. E assim, isso, perfeito. O jogo é muito certinho, muito redondinho nisso aí. Não é um jogão, mas, cara, você botar na sala de aula para a pessoa enxergar o que é uma planta baixa, acabou. Você matou ali no jogo, sabe? Bem simples e prático. É engraçado. Eu acredito muito no que você está falando, é isso mesmo. Isso. Eu acredito já joguei Blueprint com os amigos meus engenheiros e nenhum deles segue o projeto e perde, né? É por causa disso, porque o engenheiro nunca sai do projeto do arquiteto, tem que quebrar a cara mesmo. Mas, enfim. Ótimo. Mas é isso, cara. Eu penso aí que a gente pode correr atrás dessas ferramentas lúdicas aí, até para facilitar a vida da garotada aí. Para explicar melhor o passado aí, pra gente não continuar fazendo merda no futuro, né? Porque tá foda. Tá foda. Se o pessoal ali do Congresso jogasse Pandemic, talvez a gente estivesse melhor, né? Cara, quando começou a pandemia, eu participei dos projetos dos hospitais, né? Que iam ser feitos pelo Mandetta, junto com o pessoal da Fiocruz e tal. Só que deu uma confusão, só foi feito um hospital, né? Foi feito em Goiânia, daquele projeto. Nenhum outro seguiu nada, todo mundo teve que fazer a parada nas coxas e tal. E eu me senti lá no Pandemic, entendendo que tinha que fazer os hospitais e tal, papapá. Então é aquilo, o know-how foi adquirido lá, né? Quem jogou Pandemic tá sobrevivendo aí, né? Tá dando teus pulos aí pra sobreviver. Entendeu? Mas é isso, a gente não pode... A cada 40 anos a gente não pode voltar para trás, né? A gente ficar nessa de 40 em 40 anos, ficar andando para trás, não dá. Então a gente precisa cada vez mais facilitar o acesso à história. Eu acho que os jogos de tabuleiro vão facilitar isso, né? Vai trazer essa galera mais para próxima para poder entender. E daqui a 40 anos a gente vai fazer merda de novo. Foi o que o Frei Beto falou quando perguntaram a ele. Como é que vocês chegaram nesse nível do Brasil, né? Que a gente estava há poucos anos atrás, se é que me entende? Uhum. Perguntaram, e aí, Frei Beto, como é que vocês fizeram? Eu falei, um trabalho de 40 anos. Exatamente, um trabalho de 40 anos. É meio desanimador, né? Parece que a gente estava andando, veio a onda, puxou a gente de volta, né? A gente vai ter que subir aquela areia molhada, foda, de novo, andando, isso aqui. Mas vamos, mano, vamos. Porque é melhor ir do que ficar parado, né? Então vamos. Vamos. Talvez a gente não veja, mas vamos. Vamos. Falta menos do que já faltava ontem. Já. Demorou. Tem que acreditar. Não, pô, maluco. Senão eu perco meu réu primário, mané. Pode anotar aí. Vou aparecer no jornal. Pode anotar. Mano. Se é pra meter o louco, vamos meter o louco. Né? Mas, enfim, muito obrigado pelo convite. Samantha, desculpa invadir a live de vocês. O assunto é bem maneiro. Vale a pena te conversar. Eu sempre faço algum tipo de conteúdo sobre jogos e educação no canal, porque a gente precisa andar sobre isso. Tem o Leonardo Costa e o Zé Amado, dois amigos meus que foram para a Finlândia naquele intercâmbio do passado do Brasil, com educação na Finlândia e tal. Então eles estudaram muito lá, e lá foi eles que vieram com uma parada para mim de que biblioteca tem uma ludoteca também, para as crianças poderem jogar dentro da biblioteca. Então eles também têm bastante ideia dessa, a gente já conversou bastante no canal sobre isso. Então acho que se a gente juntar pessoas boas no Brasil para falar sobre isso, a gente tira onda. Tá bom? Com certeza, o Brasil tem muita potencialidade. Tem, pra caralho. Tanto humana quanto natural. Se a gente já consegue mandar bem do jeito que a gente tá, mano, com a gente funcionando redondo, a gente domina o mundo. Tá bom? Só a gente acreditar na gente mesmo, né? Só isso. Só a gente acreditar. E não fazer merda quando for votar. Beijo, Samantha. Obrigado pelo convite. Beijo, querido. Valeu demais, valeu demais. Agora ganhei o meu dia. Tô famoso demais, pô. Tamo junto. Valeu. Valeu, garoto. Tamo junto. Valeu. Falou.
Rapaz, que honra, hein? Que É, bacana. você promovendo isso, né, cara? Porque, nossa senhora, Fabrício aparecendo na nossa live, olha aí, agora vai bombar, vou botar, vou disponibilizar em todos os lugares aí, acabou. Muito Tiramos chique. onda. Esse jogo que ele Rapaz, falou da Polônia, eu já ouvi falar desse jogo. É bem. É todo um sistema burocrático, sabe? De enfrentar fila que eles passaram lá. É bem. É um jogo longo, mas é bem, bem interessante, né? Demonstra uma realidade cultural que aconteceu bem pesada. perguntaram sobre o livro, eu vou colocar depois na descrição da live, né? Porque é Hannah Arendt, Uhum. o nome é difícil, tem H, A, N, tem H no final. Enfim, eu procuro direitinho como é que escreve, coloco ali, né, o nome do livro, para não cometer nenhuma gafe. Sobre a questão do trem, né, que levava lá para campo de concentração. Eu coloco depois o nome aqui, tá? Beleza. Rapaz, agradecer de mão. É sempre uma delícia contigo, falar sobre jogos. Mesmo um tema tão pesado, foi muito leve o nosso papo, foi Ótimo, muito ótimo. gostoso. Com a participação ilustre do nosso amigo Fabrício. Uh, Isso, foi uma delícia. E o tempo passa que a gente nem vê, né? Isso é muito é bom. E é muito verdade. importante que entendam que, mesmo pesado, esse tema precisa ser conversado. Sim. Então, eu queria te agradecer de todo o coração pelo seu tempo, que é um bem tão Que é precioso que a isso. gente tem. Pandemia tá aí pra isso, né? Tem tempo dessa, né? Eu que tenho que te agradecer. Você sabe o quanto que eu sofri com esse tema, né? É um tema que eu venho engasgado com sapo aqui para poder digerir, e você que botou força para a gente conseguir fazer, né? E falar sobre, e mais do que necessário, e foi muito bacana. Eu tenho muito que agradecer a Flavinha, que me deu força, a Lê, que me deu muito apoio, conversei com o Dudu, né? São pessoas que eu tenho como referências desse enfrentamento, né? Porque não é fácil, Samantha, você pontuar uma coisa que é uma dor sua e as pessoas não darem o devido crédito, né? Porque, cara, nós vivemos no século XXI, bicho. Essa conquista de África foi há 300, 400 anos. Não tem nada a ver, tá lá longe. Não, cara. Não, não é assim. Tem muito mais em cima disso, né? Então você mostrar que isso não é um jogo, é uma aula de história. Se você não jogar, se você apenas abrir o tabuleiro e mostrar o que aconteceu historicamente, você tem uma aula fantástica. E assim, vamos reprisar essa aula, vamos viver isso de novo, não vamos fazer uma análise crítica. De novo, aquela mesma coisa que eu falei, eu repito isso porque é muito difícil as pessoas entenderem que assim, eu não estou criticando você que joga, que você que tem o jogo, você que fez o jogo, o design do jogo. Não é nada disso, é uma questão de você poder ter um pouquinho de empatia e conseguir fazer uma análise. Então, você sabe, eu conversei muito com você para a gente chegar nisso, porque é difícil você falar, é difícil você tocar no tema, as pessoas talvez não queiram ouvir ou não queiram ter essa discussão, e é importantíssimo, né? Eu acho vital para a nossa sociedade você fazer uma análise crítica das coisas, não dá simplesmente você ir passando, e vivendo, e levando, e tá tudo bem, né? Então eu só posso te agradecer 1 milhão, porque você foi a grande fomentadora, a grande semeadora desse negócio. Vamos fazer, vamos lá, vamos fazer, vai lá, pô, a gente. E você consegue ter esse tom, né? Essa leveza mesmo com um tema tão pesado, né? Eu só posso te agradecer milhões pela oportunidade, pelo espaço, pela divulgação, pela arte, né? Que você fez uma arte que eu até fiquei bonitão e tudo. Porra, isso é ótimo. Ah, você é um querido. Muito, muito, muito obrigada mesmo pela conversa. E essa conversa, assim, não para aqui, né? Essa conversa fica aqui, ó, rodando Com na certeza. cabeça, né? Ela fica junto com os meus estudos, ela vai
junto com a minha bagagem aqui de cultura, eu vou levando junto, vou levando sempre, tá? Muito obrigada Ah, mesmo. ótimo. Obrigadão. E Com depois muito você me manda, eu quero botar isso no YouTube, tá? Disponibilizar no YouTube, porque não é todo dia que a gente tem Fabrício aqui na nossa live. Pois é. Ai, Gente, ai. obrigada a todos também que Isso, ficaram aqui com a gente. Dudu, Rafão, o Muito pessoal obrigada que tá aí pela ainda. Um ótimo final Aí, de domingo para todos e uma semana isso, também boa para vocês. Se cuidem, usem máscara, tá? Se puder, fiquem em casa, né? Fiquem bem, por tá favor. bom? Um beijo Um grande beijo, para querida. vocês todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.